Há custos de TBI na transferência dos bens para a holding? Comente sobre a decisão recente da Justiça sobre valor dos bens, base de cálculo, para cálculo do ITBI. Eu preciso fazer uma distinção entre o que diz a lei e entre o que acontece na prática em vários municípios. E é esse o detalhe, esse é o ponto, né, que nos faz aqui ficar muito satisfeito com essa pergunta. Vamos lá. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, eles estabelecem que o imposto, o ITBI, né, antes disso, né, o ITBI, para aqueles que não sabem, é um imposto de transferência de bens imóveis, tá? Ele é um imposto municipal, ou seja, quem cobra são os municípios. Cada município tem uma legislação diferente para tratar da cobrança do ITBI, perfeito? Então, quando a gente fala de bens imóveis e a sua transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de constituir o capital social dessa empresa, que é isso que eu venho falando para vocês, de colocar o patrimônio da pessoa física para dentro da holding, esse processo ele ocorre mediante a integralização do capital social da empresa pelos bens, pelo patrimônio do sócio pessoa física. O nome disso é integralização de capital. Por quê? Porque é esse recurso, é isso que vai determinar o patrimônio dessa pessoa jurídica criada, tá bem? Então, a Constituição Federal determina que, nesses casos, quando o bem é utilizado para fins de integralizar o capital social da empresa, há imunidade do imposto de transferência de bens imóveis. A Constituição Federal diz isso e o Código Tributário Nacional diz isso. Porém, essas duas normas, essas duas legislações, né, elas referem que, para que haja imunidade, a empresa não vai poder ter receitas provenientes deste patrimônio, desses imóveis, tá bem? Desses imóveis, e nem mesmo atividades de cunho imobiliário por um período de 3 anos. Então, quando a gente faz a constituição de uma holding familiar, da uma célula cofre, o segundo passo é solicitar a imunidade desse TBI para o município, tá? E aí a regra constitucional é essa. Essa empresa ela não vai poder ter receita desses imóveis e nem mesmo ter atividades imobiliárias. Ainda, né, a lei é ainda mais clara, diz que não vai ter a maior parte da receita dela não vai poder ter proveniência, de ser decorrente dessas atividades imobiliárias ou tampouco dos imóveis. E aí, meus caros, como eu falei para vocês, por ser um imposto municipal, cada município acaba legislando e fiscalizando esse comando constitucional, esse comando do Código Tributário Nacional, de uma forma diferente. E é aí que, na prática, acontecem algumas situações em que os municípios acabam por cobrar o ITBI na constituição de algumas holdings familiares. E é isso, meus caros, que eu diria a vocês que, assim, isso é aquilo que eu venho falando para vocês de ser um trabalho personalizado, de ser um trabalho artesanal, de ser um trabalho que depende de uma avaliação para saber se, naquele município em específico, como o fisco municipal está tratando essa questão do ITBI. Nenhum município é igual ao outro. Além das famílias serem totalmente diferentes, de terem situações diferentes, cada município trata de uma forma. Então, meus caros, eu diria que muitas das cobranças que tem em relação ao ITBI nos municípios contra as holdings familiares é no sentido de que essas empresas acabaram não sendo constituídas de uma forma a atender aquilo que o município pretende.
Então, na maioria dos casos em que há essa cobrança, basta que se constitua o modelo de acordo com aquilo que o município exige ao fiscalizar. Por quê? Porque a imunidade ao ITBI, ela é um comando constitucional. Há uma lei maior, há um comando legal maior que o município deve responder, deve respeitar. Mas que, a depender da forma como é criado o sistema de hold, esse município vai poder dizer aqui, vocês não cumpriram com a determinação legal do comando constitucional e, portanto, eu vou cobrar o ITBI. Então, meus caros, eu respondo aqui, creio que eu tenha respondido aqui a primeira questão, que é: há custos do ITBI na transferência dos bens para hold? Pela lei, não. Pela Constituição, não há. Mas desde que o sistema de hold seja construído de forma a atender ao que diz a Constituição, ao que diz o Código Tributário Nacional e ao que diz também a legislação do município. Eu recebi ali um questionamento pelo WhatsApp da pessoa dizendo dizendo que no município eles não respeitam isso. Não é que no município não respeitam, eles respeitam, mas a hold tem que ser constituída de forma a atender aquilo que ela exige para que seja concedida a imunidade, porque eles não podem negar a imunidade, não podem negar a imunidade. E isso tudo é feito, se consegue obter, de uma forma extrajudicial. Eventualmente, raramente, quando tudo criado de forma muito bonitinha, muito adequada, é que, mesmo que se mantenha a posição ilegal do fisco, é de que, então, a solução vai ser uma ação judicial. Mas isso eu diria que são casos eventuais, tá bem? Maravilha, então, pessoal. Com relação à segunda parte da questão, que é comente sobre a decisão recente da Justiça sobre o valor dos bens, eu vou fazer aqui um comentário, sim, até para responder ao desejo aqui do nosso amigo que perdeu seu tempo fazendo esses questionamentos, e que eu espero que esteja aqui. Se estiver aqui, meu amigo, por favor, diga se eu consegui responder a primeira parte da sua pergunta. Mas o fato é que, em relação à decisão recente da Justiça sobre a base de cálculo do ITBI, como disse o nosso amigo aqui, é realmente recente, ela é muito nova, e ainda não deu tempo disso repercutir de uma forma mais efetiva no âmbito do planejamento patrimonial, né, da sucessão patrimonial da família, na construção do sistema de holding. Por que não deu? Porque é recente. Segundo, porque o caso fático tratado nessa decisão, ela não tem muito relação direta, vamos dizer assim, com o sistema de holding familiar. Por quê? Porque aqui nós estávamos tratando, o caso tratado nessa decisão judicial, que é do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ele tratava de um assunto de São Paulo, que era de uma compra e venda de imóvel. Por quê? Porque em São Paulo tem a prática, o município de São Paulo, ele estabelece o valor de referência para o ITBI. E esse valor de referência, ele não é nem o valor de mercado, né? Ele é mais alto que o valor de mercado, ele é mais alto que o valor venal estabelecido pelo município para fins de IPTU, que já é alto, né? E ele não é nem o valor do negócio jurídico de transferência daquele bem imóvel. E por isso, então, foi ajuizada essa ação, e o STJ disse, né, nessa decisão, que para fins de cálculo do ITBI, né, o que é considerado como valor venal deve ser aquele estabelecido no negócio jurídico de transferência do imóvel, né? Ou seja, é aquilo que for estabelecido entre as partes. Claro que excessos de forma a violar, vamos dizer assim, a dar uma roupagem de compra e venda, por exemplo, diferente, né? Como se fosse, venda um imóvel de 100 milhões por R$1, né? Isso é uma doação, né? Então, quer dizer, excessos vão ser avaliados pela Fazenda Municipal. Então, meus caros,
o aspecto prático dessa decisão do STJ é esse, né? Ou seja, ele está dizendo que aquilo que a prefeitura, via de regra, faz, ou seja, a maioria das prefeituras acabam avaliando, conforme critérios próprios, aquilo que seria valor de mercado para fins de cobrar o ITBI. E o STJ disse: não, peraí, valor de mercado não pode ser utilizado para fins de cobrança do ITBI, porque há particularidades do valor de mercado que pega um valor geral, né? E que a depender do bem imóvel, ele pode estar acima, pode estar abaixo do valor de mercado, né? As circunstâncias de venda do imóvel pode não ter relação com o valor de mercado e o valor ser menor, e isso não é nenhuma ilegalidade. Então, os fiscos municipais, eles têm que cobrar o ITBI de acordo com o valor do negócio jurídico fixado entre as partes, baseado num critério de boa-fé objetiva que existe nas relações contratuais vigentes no Brasil. Tá bem? Era esse comentário que eu queria fazer aqui para atender ao nosso amigo aí. E na holding isso acabou ainda não tendo um aspecto prático, mas acaba sendo muito bom. Acaba sendo muito bom porque isso só dá solidez àquilo que a gente pratica, ou seja, baseado na declaração de imposto de renda, nós temos um critério de negócio de transferência que está baseado num valor estabelecido entre as partes, tá certo? Então, essa decisão, ela vem, eu reputo, vem a calhar com o trabalho do sistema de holding familiar, embora ainda não tenha dado nenhuma repercussão nesse sentido.